Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no centro de comando do nosso corpo. Um sistema que conecta o cérebro com toda a parte química do organismo. Vamos descobrir como uma estrutura minúscula tem um poder assim gigantesco sobre quem nós somos. Parece coisa de ficção científica, não é verdade? Pensar que uma partezinha do cérebro consegue controlar o crescimento, o estresse, o amor e até a ressaca do dia seguinte. Mas é exatamente o que acontece dentro da gente a todo momento. E a resposta para essa pergunta fascinante está num sistema que é incrivelmente elegante. E a resposta é essa aqui, o eixo hipotálamo-hipófise. É bom pensar nele como se fosse uma ponte, sabe? Uma ponte que traduz os sinais elétricos do cérebro em ações químicas, em hormônios, que vão governar o corpo todo. Ok. Para entender como esse centro de comando realmente funciona, primeiro a gente precisa conhecer a equipe que está no controle. São basicamente dois componentes principais que trabalham ali, em perfeita harmonia. Lá no topo da hierarquia, a gente tem o hipotálamo. Ele é o grande chefe, o CEO, que toma as decisões. E logo abaixo dele, recebendo todas as ordens, está a glândula pituitária, que também é chamada de hipófise. Ela é o centro de operações, que põe a mão na massa e executa os comandos. Agora, olha que interessante. A hipófise não é uma coisa só. Ela é, na verdade, dividida em duas partes, dois lobos, e cada um tem uma origem e uma função completamente diferente do outro. Vamos entender essa divisão. A diferença aqui é bem clara. A hipófise posterior, que vem do tecido do cérebro, funciona basicamente como um depósito, um almoxarifado. Já a hipófise anterior, que tem origem em tecido de glândula, age como uma verdadeira fábrica de hormônios. Então, vamos focar primeiro nesse almoxarifado, a hipófise posterior. A função dela é até mais simples, mas, nossa, é absolutamente vital para o corpo. E aqui está o pulo do gato sobre a hipófise posterior. Um detalhe super importante. Ela não produz nada. Ela é só um local de armazenamento. O hipotálamo é quem fabrica os hormônios, manda para ela guardar e depois avisa exatamente quando é a hora de liberá-los na corrente sanguínea. E que hormônios são esses que ficam lá guardados? São só dois, mas com papéis gigantescos. A famosa ocitocina, conhecida como o hormônio do parto e da criação de laços, e o hormônio antidiurético, ou ADH, que cuida do equilíbrio de água do nosso corpo. Vamos ver um exemplo clássico de como a ocitocina funciona. Durante o parto, a pressão da cabeça do bebê no colo do útero envia um sinal para o hipotálamo. Ele responde mandando liberar ocitocina. A ocitocina causa contrações mais fortes, o que aumenta a pressão e isso faz liberar ainda mais ocitocina. É um ciclo que só aumenta até o nascimento acontecer. Mas o trabalho da ocitocina não para por aí não. Ela também é fundamental para a liberação do leite materno na amamentação e, como muita gente sabe, ela tem um papel-chave na formação daquele vínculo incrível, super profundo entre os pais e o bebê. Agora, vamos para o ADH. Quando o corpo começa a ficar desidratado, o sangue fica mais concentrado. O hipotálamo percebe isso na hora e ordena a liberação de ADH. O ADH vai lá nos rins e manda o recado: segurem a água, não eliminem na urina. E assim, o equilíbrio de água no sangue volta ao normal. E é aqui que a gente entende aquela história da ressaca. O álcool basicamente bloqueia a liberação do ADH. Sem o ADH para avisar os rins para segurarem a água, a produção de urina dispara. O resultado? O corpo fica desidratado e no dia seguinte vem a temida ressaca. Bom, já visitamos o almoxarifado, agora vamos conhecer a fábrica, que é bem mais movimentada, a hipófise anterior. Diferente da sua vizinha que só armazena, a hipófise anterior é uma baita produtora. Ela fabrica um monte de hormônios diferentes. Mas ela não faz isso sozinha, claro. O CEO, o hipotálamo, fica mandando recados químicos para ela, dizendo exatamente o que produzir, quando produzir e quando parar de produzir. E olha, a linha de produção aqui é impressionante. Tem o hormônio do crescimento, o GH, que faz a gente crescer, o TSH, que controla o nosso metabolismo pela tireoide, o ACTH, para resposta ao estresse, o FSH e o LH, que regulam toda a parte de reprodução, e a prolactina, para a produção de leite. Cada um com um alvo e uma missão muito específica no corpo. Vamos pegar a resposta ao estresse como exemplo para ver essa cadeia de comando. O hipotálamo detecta uma situação de estresse e soa o alarme. A hipófise anterior ouve o alarme e libera o ACTH no sangue. Esse ACTH viaja até as glândulas adrenais que ficam lá em cima dos rins e dá ordem para elas liberarem cortisol, o famoso hormônio do estresse, que prepara o corpo todo para a ação. Esse sistema todo é de uma precisão incrível. Mas
E quando essa comunicação falha? O que acontece quando esse equilíbrio tão delicado do nosso corpo, a homeostase, se perde? As consequências podem ser bem sérias. Pouco ADH, por exemplo, causa uma sede que não passa e desidratação crônica. Excesso de hormônio do crescimento em crianças pode levar ao gigantismo. Já a falta dele pode causar onanismo hipofisário. Isso só mostra o quanto a precisão desse sistema é fundamental. Então, no fim das contas, o eixo hipotálamo-hipófise é como se fosse o grande guardião da nossa estabilidade interna. Através desses ciclos de feedback constantes, ele vai ajustando tudo o tempo todo para nos manter num estado de equilíbrio saudável, que a gente chama de homeostase. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Quanto de quem a gente é, o nosso crescimento, o jeito que reagimos ao estresse, até os nossos laços sociais mais fortes, quanto disso tudo é, na verdade, dirigido por esse centro de comando minúsculo, mas tão poderoso? A resposta é muito, mas muito mais do que a gente costuma imaginar. É algo para se pensar, não é mesmo?